Esse capítulo é bem menorzinho. Mas vamos diminuir um pouquinho as expressões. Vamos fazer pela metade, 6 expressões. Só pra gente entrar nessa energia, ok? Vamos começar então. Leva atenção pra respiração. Principalmente... Vou colocar um pouquinho mais pra trás pra vocês verem. Principalmente aqui, ó. Sente aqui se movimentar, tá? Quando inspirar e quando expirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho, alinhados com a respiração. Hoje o nosso capítulo é Entrando em Alinhamento. Então, eu sempre digo, né, pra vocês se envolverem com a história, estarem abertos, receptivos para receberem essas palavras. Então, vamos começar, ok? Entrando em alinhamento. Acordei com o som de Will batendo na porta do meu quarto de hotel. Havíamos dirigido até o Bell Rock Inn e lá nos registramos. Eu me deitei antes das 11 horas, esperando que viéssemos a sair cedo na manhã seguinte. Só não imaginavam que seria tão cedo. Acorde, sussurrava Will pela porta quando eu a abri. Entrando apressadamente, ele me entregou uma mochila grande, algumas roupas novas e um par de botas. Por que tudo isso? Perguntei ainda sonolento. Will foi até a janela e olhou para o estacionamento onde meu cruiser estava. Dê uma olhada, disse ele apontando. Apertei os olhos para conseguir ver naquela escuridão. O quê? Nossos amigos voltaram. Estão na rua atrás do seu cruiser. Levou alguns segundos, então finalmente consegui perceber um furgão escondido entre algumas árvores. Havia vários homens reunidos ao redor do veículo. Um deles falava em um rádio e olhava na nossa direção. Já os vi, Will balançou a cabeça. Parece que eles vão aprontar alguma coisa. Vista essas roupas e as botas novas e deixa as roupas que você trouxe no quarto. Alguém pode ter instalado um localizador em um de nós desde que chegamos aqui. Espere um momento, falei. Estamos no meio da noite. O que você acha que devemos fazer? Precisamos despistá-los. Novamente, isso significa que teremos de deixar seu carro aqui. Não se preocupe, os Hopes vão ficar de olho nele. Ouvi rumores que há algumas pessoas acampando em uma parte distante de Boynton Canyon, e elas têm mais uma parte do documento. Devemos encontrar a terceira e a quarta integração o mais rápido possível, e não podemos nos arriscar a sermos detidos. Precisamos sair da cidade e ir para o meio da natureza. Will estava me ajudando a guardar as coisas que havia trazido e inspecionando tudo que eu colocava na mochila. Eu conhecia a área de Boynton, que tinha a reputação de ser um lugar sagrado, com várias ruínas dos índios americanos. Por várias vezes tentei seguir a pé até o lugar para percorrer suas trilhas, mas algo sempre me fazia dar meia volta após uma caminhada curta. Havia alguma coisa assustadora naquele lugar que me causava arrepios. Há uns lugares bastante estreitos naquele canyon, eu disse. Se formos até lá, podemos ficar isolados. Ele me deu um daqueles olhares cheios de determinação. Há caminhos que levam para fora do canyon, se você souber onde eles estão. Eu conhecia Will o bastante para saber que aquela não era hora para brincadeiras. Pela expressão que tinha no rosto, ele deixaria que eu tomasse uma decisão. Poderia acompanhá-lo ou ficar para trás.
Ele não veria qualquer problema em me deixar aqui. Os Hopes consideram o Canyon um lugar de purificação. Pode ser justamente o lugar para aprendermos a respeito do alinhamento e do karma, disse ele. Eu o observei por mais um momento, percebendo que aquela era a segunda vez que ele mencionava karma, e em seguida falei, certo, vamos lá. Pegamos o restante das nossas coisas e saímos discretamente pela porta dos fundos, nos esgueirando pelas sombras do estacionamento até chegarmos a algumas árvores. Will me guiou pelas sombras até outro estacionamento, onde um velho Mercedes que cheirava a óleo de amendoim nos esperava. Ao volante havia um homem baixo e musculoso, com uma longa cabeleira negra. Quando embarquei, tão silenciosamente quanto fui capaz, lutei para identificar a origem do cheiro, até que finalmente me dei conta. O carro era movido a biodiesel, fabricado a partir de óleo de fritura reciclado. Este é Lobo, disse Will apresentando-me ao motorista. É meu amigo Hope de longa data. Lobo aparentava ter cerca de 50 anos de idade, exceto por seus olhos, que pareciam muito mais jovens. Eles tinham uma coloração amarelada como âmbar e eram muito penetrantes. Exatamente como o de um verdadeiro lobo. Ele sorriu para mim e me cumprimentou com um aceno de cabeça. Ninguém conversou enquanto o lobo dirigia por algumas ruas e depois refez o mesmo trajeto várias vezes para verificar se alguém nos seguia. Chegamos até mesmo a parar por algum tempo, desligando os faróis do carro apenas para ter certeza. Quando tudo parecia seguro, entramos em uma estrada que serpenteava por entre um grupo de casas e depois seguimos pela estrada principal, que levava para fora da cidade. É melhor se centrar, disse Will e olhou pela janela. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Respirei fundo e me lembrei de onde estávamos no processo. A expectativa pela sincronicidade já era totalmente parte de mim, e assim eu me concentrei em manter em mente a verdade sobre o nosso contexto histórico estendido. Aquilo fez com que eu me sentisse imediatamente mais desperto e alerta, bem no limite dos eventos que se desdobravam. Após mais alguns quilômetros, Lobo dirigiu o carro lentamente em direção ao início da trilha de Boynton Canyon. Para nossa surpresa, dezenas de carros estavam estacionados ao longo da estrada. Will e Lobo trocaram olhares. Enquanto pegávamos o equipamento, Will me deu uma lanterna e avisou para tomar cuidado com as cascavéis que infestavam a região. Lobo riu e se aproximou de mim. Lembre-se, sussurrou ele, os canyons têm a função de purificar, mas as montanhas existem para nos dar a visão. Queria perguntar a ele o que aquilo significava, porém Will estava pedindo que eu o seguisse. Quando o Lobo embarcou no carro e voltou pela estrada, nós entramos no canyon. Depois de cerca de 1,5 km, eu me aproximei de Will e perguntei. Por acaso existe alguma montanha maior perto daqui? Por que você quer saber disso? Lobo disse algo a respeito. Há uma área desabitada a alguns quilômetros a norte daqui, chamada de Montanha Secreta. Ele voltou a caminhar pela trilha. Em seguida virou-se para mim e acrescentou. Há algo sobre Lobo que você deveria saber. Ele frequentemente sabe o que vai acontecer. Eu ouvira falar da Montanha Secreta, mas tinha somente uma ideia aproximada de onde ela ficava. Uma coisa era certa. A região desabitada ao redor daquele lugar era gigantesca. Imaginei que teríamos de esperar para saber o que Lobo quis dizer. E de maneira surpreendente, aquilo não me causou qualquer ansiedade. Deveria me sentir apreensiva em relação à nossa fuga repentina para longe da cidade. Mas, quanto mais profundamente no cânion penetrávamos, mais eu me sentia energizado. Em vez da sensação de inquietação e medo que tive da última vez que estive em Boynton, agora senti o oposto, uma sensação de que, de algum modo, eu estava em casa, acreditando que qualquer coisa que viesse a acontecer ali seria benéfica. Estávamos andando por uma área de juníperos e algorobeiras, entremeadas por imensas formações e afloramentos rochosos de cor avermelhada. Um céu pontilhado de estrelas brilhantes fazia com que quase não precisávamos das lanternas. Por que os Hopes acreditam que este lugar tem a função de purificar? Por causa do impacto que causa. Ele repele qualquer pessoa que não esteja pronta para uma revelação, qualquer que seja. Mas quando você está pronto, o poder deste lugar o ajuda. Ajuda energeticamente? Sim. De acordo com as lendas, se você se embrenhar bastante por aqui, digamos 2 ou 3 quilômetros canyon adentro, ele inevitavelmente vai testar suas crenças a respeito da vida e inspirar uma revisão de como você forja seu caminho nesse mundo.
Novamente, há muito sentido no que está acontecendo. Estamos sendo levados para o interior deste cânion para estudar as leis da espiritualidade. Tudo isso surgiu para as pessoas devido à crise econômica. Durante a era material, tínhamos a tendência de pensar que estávamos sustentando a subsistência com nosso conhecimento e nossa razão. Era comum presumir que, se usasse sua cabeça e trabalhasse bastante, você conseguiria prosperar na vida. Mas, na realidade, todos sabem que há forças intangíveis agindo sobre o mundo, determinando quem alcança o sucesso. Você pode pensar de maneira tão lógica e trabalhar com tanto esforço quanto a pessoa a seu lado e, mesmo assim, não conseguir a mesma prosperidade. Sempre existe um fator desconhecido nessa vida que decide quem é afortunado e quem não é, e estamos prestes a descobri-lo. Repentinamente ele parou e observou uma área plana que ficava à direita da trilha, alguns metros acima de onde estávamos. Vamos subir até aquele ponto, disse ele. Podemos montar acampamento e dormir um pouco até o amanhecer. Subimos até o local que ele apontara, e em poucos minutos estávamos com as barracas armadas e a comida resguardada e amarrada no galho de uma árvore para protegê-lo. Em seguida, outra pergunta veio à mente. Você acha que o fator que falta à equação é o alinhamento? Ele assentiu. De acordo com meus amigos Hopes, a terceira integração diz que durante uma época de transição como esta, em que estamos, quando as economias estão esmorecendo e as pessoas agindo de maneira louca, uma nova forma de atender às necessidades mais mundanas será revelada às pessoas. Will já estava se arrastando para dentro de sua barraca. Vamos ver o que acontece amanhã. Na manhã seguinte, acordei com o som de galhos se quebrando do lado de fora de minha barraca e com gritos de Will. Calcei as botas e olhei para a abertura. O dia mal havia raiado e Will estava correndo em direção à árvore onde nossa comida estava amarrada. Quando cheguei lá, percebi que o galho estava quebrado e a bolsa com nossas previsões havia desaparecido. Você a viu? Perguntou Will apontando para a encosta. Ela era grande. Não consegui ver, respondi. Demos uma olhada em volta até encontrarmos grandes pegadas. É estranho, eu não sabia que ainda havia grandes ursos por aqui, disse. Perto de onde estávamos, havia várias embalagens com comida desidratada que caíram da mochila quando o urso a arrastou para longe. Podemos tentar seguir os rastros e recuperar a comida, eu disse, me abaixando para recolher o que estava no chão. Will me encarou e percebi o que ele estava pensando. Não era uma boa ideia. Não estávamos armados e aquele urso era muito grande. Talvez até mesmo tivesse um filhote. Voltamos para as barracas. Will pegou seu fogareiro e começou a preparar uma das refeições. Havia uma brisa fria no ar e uma chuva leve começou a cair. A questão é a seguinte, declarou Will. O que devemos fazer? Sem comida, devemos tomar uma decisão. É possível que tenhamos de passar vários dias nessa região desabitada. Precisamos de provisões. Por outro lado, se voltarmos para buscá-las, podemos encontrar aqueles homens que estavam nos seguindo. Quais são as alternativas? Perguntei. Podemos simplesmente continuar andando. Vamos ver até onde conseguimos chegar. Eu estava resistindo. Não podemos ficar nesse lugar sem comida. Will voltou a olhar para mim. Bem, é um desafio. Mas não é isso que não é isso que está acontecendo com o resto do mundo? Pense um pouco. Milhões de pessoas estão passando pela mesma situação. Elas chegam ao trabalho certo dia e seu chefe lhes diz que estão demitidas. De repente, não tem mais dinheiro para comprar comida. É a mesma situação na qual estamos agora, só que pior. Mas o que vamos comer? Algum de seus amigos Hopes está por aqui? Não, disse ele. Eles já estão procurando pela quarta integração, em um lugar mais ao norte. Teremos de tentar a sorte e ver se conseguimos comida com outras pessoas. Eu apertei os olhos. Isso não vai ser fácil. É verdade. Mesmo assim, na realidade, não é com isso que todos temos que contar? Todos nós trabalhamos em algum lugar, não é? Mesmo se trabalharmos para o governo, se as pessoas não comprarem aquilo que vendemos ou não precisarem mais de nossos serviços, não conseguiremos sobreviver. Assim, até certo ponto, todos nós precisamos ter sucesso. Se o universo não lhe sorrir, você estará com um problema enorme. É especialmente em épocas como esta que nos damos conta de que dependemos exclusivamente de que outras pessoas apareçam. Para simplificar a história, são elas que nos darão a comida de que precisamos. Nunca havia pensado daquela maneira.
mas sabia que Will tinha razão. Em termos práticos, sempre estamos sujeitos à boa vontade de outras pessoas. Portanto, a coisa funciona assim, continuou Will. Há algumas regras esotéricas atuando nos bastidores, determinando se as pessoas surgirão em nossa vida, regras que podemos compreender e com as quais podemos entrar em alinhamento. Estou lhe contando essas coisas porque isso é exatamente o que a terceira integração diz. Certo, eu disse. Vamos seguir em frente e ver o que acontece. Após alguns minutos, havíamos tomado a sopa preparada por Will e guardado as barracas e a água em nossas mochilas. Voltamos a seguir a trilha. Depois de algum tempo, Will comentou. Há outra coisa também. Lembre-se de que outras culturas despertaram na história da mesma maneira que está acontecendo conosco. Essas culturas eram menores e relativamente isoladas, mas sempre descobriram os mesmos princípios espirituais básicos que controlam o universo. Corri para alcançá-lo. Você tem certeza, então, de que o terceiro sinal vai nos dizer quais são essas leis? Sim, as leis fundamentais são conhecidas. Os Hopes me disseram que alguns desses princípios têm aspectos que ainda não estão completos e, é claro, precisam ser comprovados com absoluta certeza na vida de uma pessoa antes que se possa acreditar neles. Mas sim, sabemos quais são as leis fundamentais, começando com a que já estamos usando. E qual é essa lei? A lei da verdade. Nós a usamos para manter nossa sincronicidade funcionando e ela governa a situação quando trocamos verdades durante diálogos conscientes. Mesmo assim, lembre-se de que é fácil permanecer na verdade quando a sincronicidade está fluindo para ajudá-lo. É muito mais difícil manter o hábito quando os problemas econômicos ganham força. De repente, ao longe, vi 2 pessoas caminhando pela trilha à nossa frente. Há algumas pessoas ali adiante, Will. Aceleramos o passo até conseguirmos vê-los com clareza. 2 homens estavam caminhando juntos, vestidos com equipamento para caminhada em montanha, usando chapéus de aba larga e levando mochilas grandes de aparência cara. Olhei para Will. O que você acha? Ele deu de ombros. Não vejo problemas, não acho que precisamos nos preocupar. Tudo bem, eu disse, sentindo que por algum motivo deveria cuidar da situação. Vou até onde eles estão para ver se consigo comprar alguma comida. Will pareceu um pouco surpreso por eu ter tomado a iniciativa, mas sorriu e concordou. Sabia que os campistas, de maneira geral, são pessoas extremamente amigáveis e atenciosas. Eu tinha certeza de que, desde que não me comportasse de maneira ameaçadora, eles compartilhariam um pouco da comida que levavam. Quando me aproximei, os 2 se voltaram para mim. Abri um grande sorriso e me apresentei. Eles me disseram que seus nomes eram Paul e David, e que vinham da Califórnia. Imediatamente percebi que eram turistas e que provavelmente não sabiam a respeito do documento. No início, pareciam bastante amigáveis, mas assim que comecei a pensar em mencionar o problema da comida, eles me olharam com desconfiança e começaram a se afastar. Escutem, houve um problema, comecei. Tínhamos que trazer comida para alguns amigos que estavam acampando aqui e a comida foi roubada. É muito importante que consigamos alcançá-los o mais rápido possível, eu disse enquanto tirava a carteira do bolso de trás de minha calça. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma comida extra e se eu poderia comprá-la. Temos de ir, disse Paul inquieto. Seu amigo David acrescentou rapidamente. Os guardas da reserva andam por esta trilha o tempo todo. Tenho certeza de que um deles vai aparecer a qualquer momento. Os 2 estavam quase correndo pela trilha, olhando para trás como se achassem que eu ia persegui-los. Aceleraram o passo até saírem completamente do meu campo de visão. Will se aproximou por trás de mim com uma expressão perplexa no rosto. Parece que as coisas não deram certo, comentou ele. O que aconteceu? Eu me sentia tão confuso quanto ele e relatei cada palavra daquele diálogo. Ele balançava a cabeça sorrindo. Quando cheguei à parte em que contei aos 2 campistas que nossa comida fora roubada e que precisávamos de mais para levar a alguns amigos, Will fez uma careta. Eu fiquei constrangido, mas tentei racionalizar aquela pequena mentira, dizendo que tinha receio de que eles pensassem que éramos loucos ou irresponsáveis, pois não havíamos voltado à cidade para buscar mais comida. Will olhava para mim ainda em silêncio, balançando a cabeça negativamente, sem acreditar. Ao mesmo tempo, percebi o quanto me sentia fraco e nervoso. Perdi toda a minha clareza centrada. Há poucos minutos estávamos falando sobre dizer a verdade, disse Will. Acho que tentei enganar a mim mesmo, respondi. Isso realmente me deixou abalado.
Ele me olhou com simpatia. Quando você eleva sua clareza e energia de maneira autêntica, algo muito drástico acontece quando conta uma mentira. É uma colisão imediata. Eu me afastei um pouco para sentar sobre uma pedra e Will se sentou ao meu lado. Veja, é o Canyon agindo, disse ele. Ele acelera tudo. A sensação não é agradável, mas mesmo assim o que aconteceu é uma sincronicidade útil. Você tem simplesmente que enxergar o que ela está lhe mostrando. Nós passamos a era moderna toda distorcendo a verdade obsessivamente para conseguir ganhos pessoais ou fazer algum objetivo político progredir. É por isso que, quando despertamos, percebemos a corrupção e a ganância que há em toda parte. Mas, como você pode ver, continuou, em níveis mais elevados de consciência, não é aceitável que haja qualquer tipo de mentira ou distorção. A lei da verdade é absoluta. Se não permanecermos absolutamente honestos, as mentiras afetam a todos, a nós individualmente, porque fazem com que nossa clareza e energia desmoronem, e as outras pessoas, porque fracassamos na tentativa de lhes dar o benefício de nossa verdade e influência positiva. Ele se levantou e voltou a seguir a trilha, enquanto eu o seguia. Isso nos leva ao próximo princípio espiritual que os Hopes me ensinaram: a lei da conexão. Naquele exato momento, avistamos um grupo de pessoas à nossa frente. Ao nos aproximarmos, percebemos que todos estavam olhando na mesma direção, para um ponto do cânion que ficava mais adiante, o som de um helicóptero ao longe. Will olhou para mim e nós andamos lentamente até onde os outros estavam. De onde estávamos, era possível ver o helicóptero pairando no ar, algumas centenas de metros à frente. A aeronave permaneceu ali por alguns momentos, até que lentamente desceu até o chão e desligou os motores. Will se aproximou de mim e sussurrou: esse não é um helicóptero para passeios turísticos, é um modelo militar. Algumas das pessoas que pareciam turistas voltaram a caminhar pela trilha de maneira casual. Entretanto, 2 grupos ficaram para trás, nós e um grupo de cerca de 12 homens, todos com origens culturais diferentes. Alguns eram claramente europeus e americanos, mas a julgar pela maneira como falavam, a maioria parecia ser de fora do país, provavelmente do Oriente Médio. Conforme se movimentavam, vi que também haviam 2 mulheres com eles. Uma das mulheres se virou para olhar para nós e eu a reconheci imediatamente. Era Rachel, a mulher que vira no pub. Ela se afastou e começou a falar com a outra mulher em uma língua que parecia ser hebraico. Enquanto observava, repentinamente tive uma onda de emoção em relação a Rachel, similar àquela que havia sentido antes. Desviei o olhar rapidamente quando Will me agarrou pelo ombro. Muitos dos homens no grupo de Rachel perceberam que estávamos olhando para eles e nos encaravam com olhares severos. Vamos voltar para a trilha? Sussurrou Will. Continuamos a nos embrenhar pelo cânion, dispostos a nos distanciar daqueles homens. Pelo canto do olho, percebi que continuavam nos encarando agressivamente enquanto caminhávamos. Finalmente, quando estávamos completamente fora de seu campo de visão, Will andou rapidamente para uma área à direita. Acho que é melhor sairmos dessa trilha, disse ele e nos guiou diretamente por uma encosta íngreme, uma subida de cerca de 100 metros, onde nos agachamos atrás de um grande afloramento rochoso. Ao chegar lá, senti que estávamos num bom esconderijo, embora ainda pudéssemos ver uma parte da trilha principal que passava embaixo, por entre pinheiros ressecados e juníperos. A parede leste do cânion se erguia atrás de nós. Eu disse a Will que havia visto Rachel. Quer dizer que aquela era a mulher, hein? Perguntou ele. Gostaria de saber quem são aquelas pessoas que a estão acompanhando. Elas não pareciam muito amigáveis. Esperamos naquele lugar por um longo tempo, enquanto mais pessoas vieram caminhando pela trilha. Não voltamos a ouvir o barulho do helicóptero, então imaginei que ele ainda deveria estar no lugar onde pousara. A questão era: quem estava na aeronave? E onde eles estariam agora? Seria o mesmo grupo que estava nos seguindo? Finalmente Will disse: Olhe, acho que você precisa entender o que os Hopes me falaram sobre a lei da conexão. Tudo bem. Você disse que aqueles 2 homens a quem pediu comida começaram a se afastar de você antes mesmo que começasse a falar. Foi o que aconteceu. Tem alguma ideia da razão pela qual isso aconteceu? Acho que não. Foi por causa da conexão que temos uns com os outros. Ela acontece naturalmente em nosso cérebro.
O documento diz que, como estamos todos conectados, percebemos o que os outros estão sentindo e pensando. Conforme progredimos pela integração, o texto afirma que desenvolveremos ainda mais essa percepção, mas todos já têm essa percepção básica. Está me dizendo que eles conseguiram perceber que eu não estava lhes contando a história inteira? Eu não tinha a intenção de lhes fazer mal. Queria dar meu dinheiro em troca de comida. Tudo o que fiz foi deixar alguns detalhes de fora. Ele balançou a cabeça. Eles não sabiam o que você estava fazendo exatamente. Puderam sentir o que você estava sentindo. E conforme a mentira que você estava contemplando lhe deixava mais acabrunhado, tiveram a mesma sensação, ficando mais confusos e perdendo a clareza. Isso é um sinal inconsciente de que alguma coisa estava errada e de que você provavelmente não tinha boas intenções. Assim eles se afastaram. Ele ficou em silêncio por um momento até que eu assimilasse aquelas palavras. Em seguida, prosseguiu. E essa sensibilidade aumenta conforme nossa consciência se amplia. A humanidade está chegando ao ponto em que é melhor não mentir, nem mesmo sobre coisas aparentemente insignificantes, porque se o fizer, haverá mais pessoas, a cada dia, capazes de pressentir. Mentir simplesmente não vai funcionar por muito mais tempo. Fomos novamente interrompidos ao perceber que outros grupos estavam caminhando pela trilha principal mais abaixo. Muitas pessoas estão vindo para o Canyon, disse Will repentinamente preocupado. Muitas estão trazendo equipamentos para acampar durante vários dias, e provavelmente nenhum deles tem as licenças oficiais. Não vai demorar muito para chamarem a atenção dos guardas da reserva. É melhor descobrirmos o que pudermos antes que eles apareçam. Vamos lá, é hora de apertar o passo. Ele me olhou com seriedade e completou. Mantenha os olhos abertos, observe tudo o que acontece à nossa volta. Descemos cuidadosamente até a trilha novamente. Não havia nenhum sinal de Rachel ou do grupo que acompanhava. Conforme andávamos lentamente adiante, em direção ao coração do cânion, começamos a perceber que havia pessoas sentadas por toda parte, conversando. Encontramos um lugar discreto e nos sentamos. Escute, tenho a sensação de que preciso andar um pouco sozinho e ver se alguém sabe alguma coisa a respeito daquele helicóptero. Se você cuidar das mochilas, posso acelerar o passo mais um pouco e logo estarei de volta. Concordei e me sentei. Não havia problema em parar naquele lugar, pois eu queria pensar mais sobre a lei da conexão. Se este fosse um princípio verdadeiro da espiritualidade, significava que agia da mesma forma para todos nós. Comecei a me perguntar até onde poderíamos desenvolver essa conexão que temos uns com os outros. Será que algum dia desenvolveríamos a telepatia? Durante um bom tempo, fiquei imaginando como isso seria. De repente, ouvi alguém se aproximar por trás de mim e me virei. Vi um homem sorridente, de cerca de 30 anos, me oferecendo a mão. Meu nome é Jeff, disse ele. Como vai? Apertei a mão dele e me apresentei. No início, senti uma leve queda no meu nível de energia. Mas, quanto mais entusiasmo ele demonstrava ao falar sobre a beleza de tudo que havia no cânion, mais eu começava a achar que ele não desejava me fazer mal. Em certo momento, perguntei até mesmo se ele conhecia alguma coisa sobre o documento, mas Jeff disse que não sabia do que se tratava. Depois de conversarmos um pouco mais sobre Sedona, ele disse: Estou vendo que você tem uma faca. Gostaria de saber se poderia emprestá-la por alguns minutos. Disse ele apontando para a faca de caça presa a meu cinto. Um de meus objetos mais estimados, que sempre levo comigo quando me aventuro longe das cidades. Estamos montando acampamento ali adiante e preciso apenas por alguns minutos para cortar uma corda, continuou ele. Olhei por entre as árvores e vi que havia 2 homens e uma mulher naquela direção armando uma barraca. Percebendo que ele estaria perto bastante para que eu pudesse observá-lo, tirei a faca do cinto e lhe entreguei, ainda embainhada. Uma brisa suave estava soprando e eu respirei fundo. A chuva da manhã havia parado e o sol estava brilhando. Lentamente senti que estava recuperando a energia perdida e percebi o quanto aquela área onde estava era bonita. Pinheiros baixos e juníperos pontilhavam toda a parte inferior do cânion. Naquele momento, Will voltou e se sentou ao meu lado. Parece que ninguém sabe nada a respeito do helicóptero. Eu fiquei longe, mas pude ver que ele estava vazio, e era definitivamente um modelo militar. Ele estava sentado sobre sua mochila. Vamos esperar aqui por mais algum tempo. Eu sorri. Você pode me contar sobre a próxima lei espiritual? Enquanto Will formulava uma frase, olhei novamente para o lugar onde o homem estava trabalhando e descobri que não estava em qualquer lugar das proximidades.
Eu me levantei como um salto e corri para perto da barraca. Perguntei ao casal onde ele estava. Eles me disseram que não sabiam e que ele não fazia realmente parte daquele grupo. Ele se aproximou para conversar, disse a mulher. Ele se ofereceu para procurar alguém que pudesse nos emprestar uma faca para nos ajudar a cortar uma corda. Parecia que ele não estava em um dos seus melhores dias. Eu estava prestes a sair pelo cânion para procurar o homem quando Will se aproximou. Rapidamente lhe contei a história. Ele roubou sua faca? Perguntou Will com uma expressão de surpresa no rosto, como se algo importante houvesse acontecido. Ignorei aquilo e comecei a examinar o lugar, olhando em volta. Não havia qualquer sinal dele. Depois de cerca de 20 minutos, voltei para o lugar onde as mochilas estavam e encontrei Will sentado pacientemente esperando por mim. Eu tinha aquela faca há muito tempo, disse sentando-me ao lado dele. Bem, disse Will cuidadosamente tentando não sorrir. Você queria ver como as coisas aconteceriam. Meu humor estava péssimo, eu só queria minha faca de volta, mas Will era persistente. Logo antes de perceber que o homem tinha desaparecido, você me perguntou qual era a próxima lei, não foi? Continuei em silêncio, ainda emburrado. A próxima lei é a lei do karma. Já passava do meio-dia e Will havia se afastado novamente, dizendo que ia procurar comida. Durante um longo tempo, simplesmente fiquei sentado, perguntando-me que tipo de purificação estaria acontecendo ali naquele cânion. Então, quando estava me preparando para sair e procurar por Will, vi que estava retornando. Ele se sentou e olhou para mim. Conseguiu encontrar comida? Sim, um pouco. Almocei com algumas pessoas que encontrei. Queria trazer um pouco para você, mas não havia o bastante. Eu simplesmente olhei para ele. Por que eu não deveria encontrar comida? Retrucou ele. Meu karma é bom. Havia um tom exageradamente dramático em sua voz. Em seguida, sem conseguir se conter, ele explodiu em uma gargalhada. Como geralmente acontece quando as pessoas estão perto de Will, seu humor era tão contagioso que acabei rindo também. Tudo bem, eu disse. O que os Hopes lhe disseram sobre o karma? Um instante depois ele estava sério. O documento diz que ele é real, e em nossa época o karma reage às nossas ações de maneira mais rápida do que antigamente. Quer dizer que, então, eu sou um exemplo vivo da ação do karma? Bem, analise o que aconteceu. Você tentou roubar a comida de alguém e isso fez com que o universo criasse uma reação kármica, que resultou em um homem que roubou sua faca. Novamente eu estava resistindo àqueles comentários. Mas e esse homem? Talvez ele seja apenas um ladrão comum. Talvez, ou talvez seja um homem bom que decidiu continuar andando pela trilha e se esqueceu de lhe devolver a faca. De qualquer maneira, você precisa se perguntar por que isso lhe aconteceu neste momento, quando estávamos falando a respeito de tudo isso e logo depois você tentou roubar algo que pertencia a outras pessoas. Espere um minuto. Pare de falar assim. Eu não estava tentando roubar nada de ninguém. Não? Você não contou uma mentira para manipular alguém para lhe entregar sua comida? Tentar fazer alguma coisa e chegar a fazê-la karmicamente é a mesma coisa. O documento diz isso? Ele assentiu e depois olhou-me por um longo momento. Olhe, parece difícil acreditar nessas leis, porque todos fomos condicionados a pensar que o universo tem somente leis físicas, acrescentou ele finalmente. E a razão pela qual as pessoas demoram a juntar as peças deste quebra-cabeças é que nós nos esquivamos da verdade de vez em quando, especialmente quando estamos fazendo negócios ou quando queremos evitar constrangimento. E sempre acontecem coisas ruins conosco. Achamos que não importa se mentirmos um pouco, porque coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Ele olhou para mim com uma expressão severa e continuou. Mas, de acordo com o documento, isso não é verdade. E qualquer um pode provar isso simplesmente fazendo observações. Como o karma está agindo cada vez mais rapidamente, as consequências de uma manipulação insincera voltam muito depressa. Mas por que o karma está acelerado? Ele interrompeu a explicação anterior. Não sei. Fiz a mesma pergunta aos Hopes, mas eles me disseram que o documento não mencionava isso. Deram alguns indícios de que isso pode ser parte da energia que o calendário está indicando. Está falando do calendário maia? O que os Hopes sabem a respeito? Os maias clássicos também eram índios nativos das Américas, você sabe, continuou Will. De qualquer forma, o documento diz que quando um número suficiente de pessoas entre nós perceber que é assim que o karma funciona, seremos guiados a uma nova era de integridade, que vai substituir a corrupção que temos agora.
E não é só isso. É importante perceber que o propósito da lei do karma não é punir ninguém, mas promover uma correção positiva. Aparentemente, as coisas funcionam assim. O universo está espiritualmente programado para apoiar e estimular nosso crescimento pessoal e espiritual. Se você se centrar na verdade, sua sincronicidade vai se elevar a níveis inacreditáveis. Se você agir sem sinceridade, atrairá para sua vida pessoas que agirão da mesma forma com você. Novamente, isso não é um castigo, mas acontece para mostrar essa sensação a você, de modo que possa voltar a agir de acordo com a verdade. E o que acontece se não entendermos a mensagem? Perguntei. O documento diz que a reação do karma fica ainda mais extrema, de modo a atrair nossa atenção. Novamente, é algo que também podemos provar a nós mesmos neste momento da história. Tudo o que temos que fazer é prestar atenção ao que acontece em relação ao próprio comportamento. Certo, mas e se formos escolhidos e mortos aleatoriamente por um assassino serial? Isso seria a retribuição por algo que fizemos anteriormente? Não. Lembre-se, o karma não tem nada a ver com retribuição ou vingança. Se você é um ladrão que anda armado, por exemplo, você executa uma ação insincera, mas diz que esse comportamento é aceitável. É o mesmo que mentir ou tentar enganar alguém para obter dinheiro, mas é pior. E o seu dinheiro lhe será tirado por outra pessoa, para lhe mostrar qual é a sensação, de modo que você possa mudar. O problema é que algumas pessoas insistem em simplesmente usar o karma como justificativa para continuar com o mesmo comportamento. Eles pensam, se todo mundo age assim comigo, por que eu não deveria fazer o mesmo com os outros também? O que essas pessoas não percebem é que o efeito de suas ações está lhes sendo mostrado para que possam mudar. Quando alguém se torna vítima de um assassino serial, a menos que a própria pessoa também seja um assassino serial, é uma questão de estar no lugar errado na hora errada. É o resultado do mundo de hoje. Nós compreendemos, psicológica e geneticamente, o que se passa na cabeça dos assassinos seriais, a partir de estudos sobre traumas sofridos na infância e traços genéticos. Em uma situação ideal, alguém conseguiria perceber esses fatores previamente e interviria precocemente na vida dessas pessoas, de modo que ela não conseguisse machucar ninguém. Infelizmente, não somos ainda iluminados o bastante para instituir esse tipo de intervenção, mas existe a esperança de que um dia sejamos capazes de fazer isso. Acho que sim. Até lá teremos de contar com a sorte. Sim, pelo menos até conseguirmos nos mover pelas integrações até um estágio suficientemente avançado para perceber que podemos ser protegidos. Como assim protegidos? Will se inclinou em minha direção. Meus amigos Hopes me disseram que esses percalços e acidentes aleatórios não devem acontecer. O documento afirma que, conforme a consciência espiritual se elevar, aprenderemos a detectar os presságios e as premonições que nos permitirão evitar acidentes e ataques iminentes. Disseram que vamos chegar a esse nível na 4ª e na 5ª integração. De repente, ouvimos o ruído dos motores de vários quadriciclos que vinham pela trilha atrás de nós. No momento que demorou para recolhermos nossas mochilas e nos agacharmos atrás de alguns arbustos, eles já estavam passando por nós e subindo a trilha. São os quadriciclos dos guardas da reserva, gritou Will, nos levando ainda mais longe pela encosta para que pudéssemos nos afastar do barulho. Conforme corríamos para longe, conseguimos ver por toda a parte pessoas correndo para se esconder. Quando... Esperar um pouquinho o trator passar. Calma aí, gente. Morar na roça é isso, né? Quilômetros por hora. Estão pegando lenha agora aqui de cima. Eu encomendei um lenha pra gente. Voltando.
São os quadriciclos dos guardas da reserva, gritou Will, nos levando ainda mais longe pela encosta para que pudéssemos nos afastar do barulho. Conforme corríamos para longe, conseguimos ver por toda parte pessoas correndo para se esconder. Quando chegamos perto da parede do cânion, vimos 2 homens, à nossa frente tentando escalar a face íngreme de uma parede de pedra. São alpinistas esportivos, disse Will, sinalizando para que eu continuasse pela trilha. Provavelmente têm as licenças necessárias para escalar o cânion. Subitamente, enquanto observávamos, um dos pinos que ancoravam a corda na rocha se soltou do paredão, ameaçando jogar o escalador ao chão, uma queda de mais de 15 metros de altura sob as pedras pontiagudas no chão. Em seguida, outro pino se soltou e o homem caiu mais 3 metros pela corda. Ele gritou aterrorizado. Sem pensar, saí correndo em direção ao paredão. O segundo alpinista estava apontando freneticamente em direção a algo que estava no chão perto de sua barraca. Imediatamente percebi um rolo de corda. Peguei o rolo e rapidamente dei a volta no rochedo, subindo até uma saliência cerca de 3 ou 4 metros do escalador indefeso. Joguei uma ponta da corda para o seu companheiro e ele sabia exatamente o que deveria fazer. Depois de passar a corda por um pino que estava ancorado firmemente ao paredão, fez com que a corda descesse até o ponto onde seu amigo estava. E apesar do pânico que sentia, o homem foi capaz de atar a corda ao redor de si. Depois disso, tudo o que eu tinha a fazer era segurar minha ponta da corda para impedir que ele voltasse a cair. Após alguns momentos, ele conseguiu cortar a outra corda que o prendia. Com o apoio de Will, ajudei o homem a descer em segurança até o chão. Enquanto recolhíamos nossas coisas, o alpinista que quase caiu estava tão abalado que não conseguia nem conversar. O outro lhe deu um pouco de água e falou com ele em voz baixa. Depois nos chamou para conversar a alguma distância de seu amigo. Se vocês não aparecessem, não sei o que aconteceria, disse ele. Preciso levá-lo de volta a Sedona. Gostaria de poder retribuir o que fizeram. Will e eu trocamos um olhar. Então falei a verdade sobre nossa situação. Precisávamos de comida. Bem, tenho certeza de que podemos ajudá-los com isso, disse o montanhista. Passaríamos 4 dias aqui, mas meu amigo está abalado demais. Ele quer ir embora amanhã. Temos uma boa quantidade de comida e vocês podem ficar com tudo. Depois de guardarmos a comida, andamos rapidamente na direção nordeste e encontramos outro lugar onde podíamos nos esconder entre as pedras. Daquele ponto, tínhamos uma visão ainda melhor do fundo do cânion, onde as pessoas estavam sendo detidas ou mandadas embora pelos guardas da reserva. Durante um bom tempo, procurei pelo grupo de Rachel, mas não conseguia ver nenhum deles por ali. Seria bom ficarmos aqui por algum tempo até a poeira baixar, disse Will. Ele ainda estava me olhando com espanto após o que acontecera. Eu sei, tudo isso tem um significado, respondi. Um significado? É a ocorrência mais forte da sincronicidade que eu já vi na vida. Você se lembra de quando estávamos na estrada, logo depois de sairmos do pub, e eu fiz todas aquelas manobras para despistar o carro que estava atrás de nós e você achou que a sincronicidade tinha uma velocidade incrível? Bem, você está operando nessa mesma velocidade agora. Pense no que aconteceu. Quando você tentou manipular as pessoas para conseguir comida, a lei da verdade foi demonstrada a você. Você foi rejeitado pelos turistas em uma ilustração perfeita da lei da conexão. Logo em seguida, algo que trazia consigo lhe foi roubado. Calma aí. Hoje tá badalado aqui, né? Não. Tá arrastando o pé. Né? Você foi rejeitado pelos turistas em uma ilustração perfeita da lei da conexão. Logo em seguida, algo que trazia consigo lhe foi roubado, através de argumentos que eram igualmente falsos, demonstrando a lei do karma. Agora você acabou de conseguir comida para nós, justamente aquilo que estava tentando fazer esse tempo todo. Eu olhei para ele, não entendendo direito a última parte. Você não percebe? Insistiu ele. Você ajudou aquelas pessoas, sabendo intuitivamente qual seria a melhor maneira de ajudar. A decisão sobre como prestar ajuda recaiu sobre você, e você a tomou rapidamente. Sabia que ele tinha razão. Eu nem mesmo cheguei a pensar muito em minhas ações. De algum modo, simplesmente sabia o que deveria fazer. Esta é a chamada lei do auxílio. Novamente está embutida na maneira como o universo funciona e em como nossas mentes foram criadas. De algum modo, sabemos o que as pessoas ao nosso redor precisam. E quando agimos em resposta a isso, entramos em alinhamento com essa lei. Tudo o que você precisa fazer é pensar:
como posso ajudar? Alguma coisa sempre vai surgir em sua mente. Todos os recursos que precisa estarão à sua disposição para que preste auxílio, e você se sentirá como se estivesse sempre no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença. Ele fez uma pausa e depois perguntou: está percebendo a terceira integração agora de maneira completa? Representa a capacidade de entrar em alinhamento. E mais uma vez você provou essa lei a si mesmo. Agiu corretamente aqui neste cânion. E qualquer pessoa que observa sinceramente pode enxergar com a mesma clareza em sua própria vida. É o próximo passo em nosso despertar. Como durante esta era material, passamos a pensar que algumas mentiras, uma pequena distorção da verdade, são coisas naturais e que devemos até mesmo esperar que aconteçam. Contratos com letras miúdas são a regra em vez da exceção. Mesmo assim, pense sobre o estado do mundo neste momento. Casos de corrupção são descobertos imediatamente. Escândalos surgem todos os dias. Pessoas desonestas são logradas por outras pessoas desonestas. E é isso que acontece quando a maior parte da cultura é bombardeada com o karma que está agindo cada vez mais rápido. Essa força está agindo para nos mostrar as imperfeições e para que possamos fazer algo a respeito. Entretanto, quando você começa a vivenciar o que há de melhor na verdade e percebe que auxiliar os outros e tornar-se um bom exemplo são as melhores coisas que você pode fazer por si mesmo, bem, tudo muda. Você entra em alinhamento com a maneira como o universo foi projetado para funcionar. Você para de manipular e para de atrair manipuladores para a sua vida. Na verdade, o que ocorre é o oposto. Quando você busca o alinhamento e pensa em como pode auxiliar os outros, começa a atrair pessoas para a sua vida que estão lá para te ajudar. E é nesse momento que sua sincronicidade e seus sonhos realmente começam a se tornar realidade. Quando todas as pessoas entenderem isso, o mundo humano vai se alterar imediatamente. As empresas mudarão sua maneira de funcionar. Fazer negócios de acordo com alinhamento significa sempre dizer a verdade sobre os produtos e ter sempre a mentalidade de ajudar as pessoas. E se você agir assim, outras pessoas que precisam daquilo que você oferece surgirão misteriosamente. Eu nunca vi a Will tão animado como naquele momento. Pensei sobre a ideia de pagar o dízimo e perguntei sobre aquilo. É apenas parte do processo de auxiliar os outros, disse ele. O dinheiro é apenas uma forma de energia armazenada, e ele segue o fluxo do karma na vida de uma pessoa. Se você manipular outras pessoas para conseguir dinheiro, será manipulado e ficará sem dinheiro, ou então repentinamente passará por uma série de problemas financeiros ou despesas inesperadas. Pagar o dízimo é um modo de endireitar rapidamente um navio que está adernando. Em vez de gastar cada centavo que tem, prive-se de algumas coisas e economize 10% da sua renda cada mês. Em seguida, aguarde até sentir uma intuição sobre alguém que possa dar esse dinheiro. Essa intuição virá até você. Alguém que precisa de um anjo cruzará seu caminho e você sentirá a emoção de poder prestar auxílio a essa pessoa. E novamente isso vai acelerar o fluxo de auxílio que retornará para você. Você terá mais oportunidade de ter sucesso. Ele parou de falar, olhou para mim e então completou. Nunca conheci ninguém que pagasse o dízimo com essa mentalidade e que não tivesse a comprovação de que isso realmente funciona. Durante um bom tempo, Will e eu simplesmente trocamos olhares. Sabia que ele estava sentindo a mesma sensação, uma elevação na consciência e energia. Havíamos integrado completamente o terceiro passo e acrescentado mais uma peça ao quebra-cabeça da realidade espiritual. O alinhamento. Os Hopes disseram alguma coisa sobre a próxima integração, a quarta? Perguntei finalmente. Will assentiu, assumindo uma expressão séria. Eles disseram que a quarta integração provavelmente é a parte mais importante dos fundamentos, porque nos mostrará o que realmente está em jogo. Quando conseguirmos permanecer alinhados, na verdade, veremos o quanto alguns sistemas baseados em mentiras estão enraizados no mundo. Não podemos ir adiante até entendermos essas ideologias, que crescem a cada dia, e percebermos os perigos das polarizações. Somente nesse momento saberemos como nos separar de todas essas inverdades e chegar a um lugar onde poderemos nos levantar e resistir a elas. Assim se encerra o terceiro capítulo.
Gratidão, vocês que ouviram. Gratidão, pessoas do YouTube.